Prólogo. Permitam-me admitir logo a partida que escrevo este livro enquanto teórico, enquanto físico quântico que vê a medicina como uma amadurecida e oportuna área de aplicação para o novo paradigma da ciência baseado no primado da consciência. Como o leitor provavelmente sabe, esta nova ciência tem uma capacidade espetacular de integrar muitos campos díspares da atividade humana, até mesmo da ciência e da espiritualidade. Se existe alguma área que precise de integração, é a da medicina. Se alguma área precisa de um paradigma integrativo que possa dar um sentido a todos os diferentes modelos de cura, esse campo é a medicina. Os pontos fracos do modelo médico convencional tornaram-se claros há já algum tempo. Os seus procedimentos são demasiado invasivos e têm demasiados efeitos secundários adversos. Não existe um modelo médico convencional para o tratamento da maioria das doenças crônicas e degenerativas. A teoria dos germes e a predisposição genética não são explicações adequadas para a maioria das doenças nesta categoria. Por último, mas não menos importante, a medicina convencional é dispendiosa. Em contraste, existem tantos modelos de medicina alternativa baseados em tantas filosofias diferentes. Vou referir 3. A medicina mente-corpo diz respeito à mente como agente que mata e que cura. A medicina chinesa postula a doença e a cura como o problema e a solução, respectivamente, do movimento de uma misteriosa energia chamada Qi. A medicina indiana, Ayurveda, chama a doença aos desequilíbrios dos misteriosos atributos que possuímos, os doshas, e vê a solução na correção desses desequilíbrios. Que critérios usamos para escolher entre estes diferentes estilos de medicina? A medicina convencional, pelo menos, baseia-se numa filosofia, realismo material, tudo é baseado na matéria que é a única realidade, pelo que os médicos convencionais podem consultar-se sem grandes mistérios filosóficos. Na medicina alternativa, esse luxo não existe. Existe uma certa tentativa de definir uma metafísica holística como base para a medicina alternativa, baseia-se na ideia de que o todo é maior do que as partes. Mas esta filosofia sofre de um preconceito materialista fundamental. A mente e o Qi, embora não redutíveis às suas partes, são, em última análise, materiais na sua origem. São concebidos como propriedades causais emergentes da matéria não redutíveis aos componentes. Em virtude deste preconceito materialista, este tipo de holismo não tem sido popular nem bem-sucedido. Todavia, se tentarmos compreender a medicina alternativa com metafísica materialista, obteremos paradoxos. Além disso, existem muitos dados anômalos, os mais conhecidos sendo os que dizem respeito à cura espontânea. A cura de um cancro de um dia para o outro sem a intervenção de qualquer medicina é um exemplo de cura espontânea. Isto também não pode ser explicado pelo paradigma materialista da medicina. É necessária uma mudança de paradigma. Felizmente, está a chegar ajuda vinda de uma direção inesperada. Há já algum tempo, um novo paradigma da física, a física quântica, tem vindo a apontar a incompletude conceptual do realismo material, a metafísica favorecida pela medicina convencional. Em certa ocasião, o médico Andrew Weil chamou a um capítulo de um livro seu Aquilo que os médicos podem aprender com os físicos. O que Weil refere aqui é a grande mudança de paradigma pela qual a física está a passar há já algum tempo. Recentemente, esta mudança de paradigma conheceu uma nova viragem, e começa a tornar-se óbvio que a nova física não só é importante para a física e a química tradicionais, como a sua mensagem também deve ser incorporada nas ciências biológicas. Isto levanta a questão: a nova física é capaz de integrar os modelos díspares da medicina convencional e alternativa? Neste livro, mostro que a resposta é afirmativa. Nos meus livros anteriores, pensando como físico quântico, desenvolvi uma nova maneira de fazer ciência a qual chamo ciência dentro da consciência. É uma ciência baseada no primado da consciência. A consciência é postulada como a base de todo o ser, e todos os paradoxos quânticos de que ouvimos falar são resolvidos quando a física quântica é formulada dentro desta metafísica. Entretanto, outros investigadores têm estado ocupados a estabelecer a necessidade de domínios de experiência extrafísicos.
Roger Penrose revelou que os computadores não são capazes de simular a única característica que define a mente, o significado. Como tal, a mente tem de ser extrafísica, tem de ser independente do cérebro. Rupert Sheldrake postulou campos morfogenéticos extrafísicos para explicar a morfogênese na biologia. Eu próprio demonstrei que um estudo adequado dos dados da criatividade indica claramente a existência de um outro corpo extrafísico, denominado intelecto supramental. O psicólogo Carl Jung teorizou que este domínio seria o da nossa intuição. Neste livro, mostro que quando a medicina se baseia no primado da consciência, tendo em conta todos estes corpos da consciência, campos morfogenéticos, mente supramental, além do físico, tanto a medicina convencional como a alternativa podem ser formuladas no seu nicho apropriado e muito mais. Quando usamos a física quântica como base da nossa formulação da medicina, o velho argumento do dualismo, apresentado pela medicina convencional contra a validade da postulação de corpos mentais e de outros corpos não físicos nas nossas teorias, deixa de ser válido. O novo paradigma da medicina, ao qual chamo medicina integral, mostra claramente como funciona a cura mente-corpo, como funcionam os sistemas médicos da China e da Índia, como funciona a homeopatia. A medicina integral também nos apresenta sugestões gerais quanto ao modo de usar todas estas práticas de cura, medicina convencional incluída, juntas, conforme necessário. De que modo é que a medicina integral aqui apresentada é diferente da medicina integrativa que muitos outros autores exploram? Podemos pensar na medicina integral como uma medicina integrativa porque o objetivo de ambas é o mesmo. Todavia, os modelos de medicina integrativa existentes usam aquilo a que se chama uma abordagem segundo a teoria dos sistemas para unir modelos díspares. A medicina integral faz esta união com base na integração da metafísica subjacente a todos os modelos de medicina, incluindo a alopatia convencional. Esta é uma abordagem muito nova. Esta é uma conquista muito nova. Esta pode ser uma base legítima para uma mudança de paradigma na medicina. Mesmo no seio da profissão médica, alguns médicos, destacando-se entre eles Andrew Weil, Deepak Chopra, que nos deu a maravilhosa expressão cura quântica, e Larry Dossey, já estão a explorar os aspectos quânticos da cura. Este livro também integra todo este trabalho inicial. Discuto teoria, discuto novos dados, explico conceitos, métodos e técnicas da medicina alternativa e explico a cura espontânea. Até discuto a componente espiritual da cura. Discuto o problema da morte e do morrer segundo esta nova perspectiva, e discuto a imortalidade, ou aquilo a que chamo corpo sem idade. Mas, acima de tudo, dou ao leitor uma noção do que significa doença, do que significa cura e de como podemos ser inteligentes a respeito da doença e da cura. Acima de tudo, este livro pretende ajudá-lo a si, caro leitor, a encontrar sentido na literatura dispar da medicina, convencional e alternativa, e a encontrar o caminho para uma saúde positiva. Agradeço a minha mulher, por ser a inspiração para este livro e por ter contribuído para ele de muitas formas intangíveis e tangíveis. Agradeço ao meu editor, Richard Leviton, por me ter pedido que escrevesse este livro e por me dar um excelente feedback, e à equipa da Hampton Roads por um excelente trabalho de produção. Por fim, agradeço a todos os profissionais de cura que têm sido sempre uma constante fonte de incentivo e inspiração para mim. Um autor utiliza este adjetivo ao longo do livro com o sentido que lhe foi atribuído por Sir Aurobindo e, obviamente, não como o termo médico que define a área do rosto compreendida entre o queixo e o lábio inferior. M. do T.